Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Nele, falaremos sobre o motor rotativo Wankel, referente à disciplina de máquinas térmicas. Espero que gostem. É um motor alternativo de combustão interna, inventado por Felix Wankel, que utiliza rotores com formato semelhante ao de um triângulo, em vez dos pistões dos motores alternativos convencionais. Wankel concebeu seu motor rotativo por volta de 1924 e obteve a sua primeira carta patente em 1933. Durante a década de 40, dedicou-se a melhorar o seu projeto. Ainda nas décadas de 50 e 60, houve um esforço considerável no desenvolvimento de motores rotativos. Eram particularmente interessantes por funcionarem de um modo suave e silencioso, devido à simplicidade de seus mecanismos e pelo número reduzido de peças, comparado com motores alternativos a pistão. Diferentemente dos motores com cilindro e pistão, o motor Wankel não utiliza o princípio da biela e manivela. Ele não produz nenhum movimento alternativo, por isso tem um funcionamento mais suave, com menos atrito e menos vibração, o que o torna mais silencioso. O conjunto inclui também um número reduzido de peças. Essas vantagens o tornam uma atraente solução técnica, que possui uma vasta gama de aplicações em todas as áreas de transportes, carros, motocicletas e aeronaves. As maiores dificuldades em sua aplicação em larga escala são a vedação interna entre as câmaras, baixa durabilidade e o alto consumo de combustível. Porém, isto vem sendo aprimorado devido aos novos recursos de controle eletrônico e novas tecnologias de fabricação. Em 2009, no setor automobilístico, a Mazda era o único fabricante que ainda incorporava esses motores em seus veículos. Esse motor consiste essencialmente em uma câmara cujo formato interno se aproxima à forma de um 8. Dentro dela, um rotor mais ou menos triangular gira excentricamente com relação ao eixo principal, que equivale ao virabrequim dos motores a pistões. As formas desses dois elementos são tais que, enquanto os cantos do pistão estão sempre equidistantes das paredes da câmara e muito próximo a elas, formam uma vedação. Eles sucessivamente aumentam e diminuem o espaço entre os lados convexos do triângulo e as paredes da câmara. Assim, se uma mistura for injetada em uma das câmaras, esta, quando aumenta de tamanho, será comprimida na redução subsequente de volume, enquanto o rotor ou pistão gira. Deste modo, o ciclo clássico de 4 tempos, que são eles admissão, compressão, combustão e exaustão, é produzido, e além disso, as 3 faces do rotor estão em 3 fases diferentes do ciclo, ao mesmo tempo. Falaremos agora sobre os elementos mecânicos mais importantes que compõem o motor rotativo Wankel. Bloco ou carcaça do motor. É uma peça composta de liga leve, coberta por uma superfície de cromo molibdênio coberta com grafite, que protege contra desgastes, além de realizar a lubrificação naturalmente. Este componente mecânico abriga as janelas de admissão e de escape. Rotor. É uma peça que apresenta uma geometria de prisma triangular, cujos lados são convexos, apresentando câmaras de combustão.
Árvore motriz é o eixo excêntrico onde os rotores giram. Também é onde ocorre a lubrificação por meio de dutos internos. Na imagem é possível observar alguns furos. Estes são locais por onde o óleo lubrificante passa para lubrificar a peça. Segmentos ou paletas de vedação são as paletas que ficam nas pontas do rotor. Como o rotor apresenta uma alta rotação, é intuitivo afirmar que são os pontos críticos, ou seja, onde concentra-se a maior tensão. Para suportar a tensão, são colocadas réguas pressionadas por molas nas laterais. Assim como a forma das câmaras de combustão do motor Wankel previne a pré-detonação, ela também leva a uma combustão incompleta da mistura ar-combustível, fazendo com que os hidrocarbonetos não queimados sejam liberados no escape. No caso de motores de pistão, uma solução cara foi adotada, a de usar catalisadores para oxidar completamente os hidrocarbonetos não queimados. A Mazda conseguiu evitar esse custo enriquecendo a mistura ar-combustível e aumentando o número de hidrocarbonetos não queimados no escape, até que uma combustão completa pudesse acontecer em um reator térmico, uma câmara expandida aberta na tubulação de escape, sem a necessidade de um catalisador, produzindo assim um escape limpo com um custo ligeiramente maior no consumo de combustível. O preço mundial da gasolina aumentou severamente na mesma época em que a Mazda introduziu seu motor Wankel, fazendo com que o escape limpo, à custa de aumento de consumo de combustível, se tornasse uma troca não muito bem-vinda. As vantagens do motor Wankel sobre os motores a pistão convencional são muitas. Em primeiro lugar, os níveis de vibrações são muito menores, devido ao fato de que só há um movimento rotativo. Isso significa menor desgaste e vida mais longa. O motor Wankel não tem nada de complicado, pelo contrário, tem poucos componentes e é bem menor. Além disso, ele gera bem mais potência e mais torque que um motor convencional de mesma cilindrada. Isso porque cada lado de seu rotor encontra-se em uma fase do ciclo, gerando mais explosões por volta do eixo virabrequim do que um motor a pistão. Devido ao seu princípio de funcionamento, em que não existem mudanças bruscas de componentes, as vibrações produzidas pelo motor são bem menores, tal como o nível de ruído. Outro aspecto importante fica por conta do torque, que é disponibilizado de forma mais homogênea e constante. Como se não bastasse, são muito mais compactos e leves, possibilitando cofres de motor também menores, centro de gravidade de carro mais baixo, frentes menores e com melhor aerodinâmica automotiva. Entre suas desvantagens, inclui-se uma curva de potência não muito elástica e problemas em manter uma vedação ideal entre os cantos do rotor e as paredes da câmara de combustão, devido à dilatação térmica, o que causa algumas dificuldades devido ao rigor das especificações do projeto e às tolerâncias mínimas na produção. Além disso, o motor Wankel aquece muito mais que o motor a pistão, devido às altas rotações, trabalhando sempre no limite, por assim dizer. Outra desvantagem é a alta taxa de emissão de gases poluentes. Em 96, foi patenteado o motor quasi-turbine, uma evolução do motor Wankel. Nesse projeto, várias das desvantagens do motor Wankel foram eliminadas.
E por fim, segue-se a comparação esquemática entre um motor alternativo diesel, um motor rotativo Wankel e um quasi-turbine, citado anteriormente. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!